Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Vocês estão entrando no programa Despertos, um programa que é a porta de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, internautas. Eu sou Mauro Dom Pedro e vou apresentar a nossa amiga, a PhD, escritora da trilogia Sol Negro, Maria Carmen Pereda, que vai abordar o tema A Tecnologia do Som, um conhecimento a ser resgatado. Maria, seja bem-vinda novamente ao nosso programa Despertos. Boa noite. Boa noite a você, Mauro. Boa noite, Cris. É um Boa prazer noite, estar Maria. aqui Seja de muito novo. bem-vinda. Uma honra Muito enorme obrigada. estar contigo, viu? É muito bom estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. A rádio os internautas agradece. Com certeza. Nossa, bem. Vamos lá. Vamos lá. Maria, por que o conhecimento do som precisa ser resgatado? Esse conhecimento ele precisa ser entendido como uma tecnologia conhecida por povos muito antigos, digamos que é do tempo antes do tempo, como eu costumo dizer, que foi sendo perdido. Ele faz parte do que hoje se chama tecnologia limpa ou de ponto zero, utilizando a energia da própria Terra, acessada através de sons e frequências. Uma das formas de acessar essa energia da Terra e transformar em eletricidade e outras formas de energia é através das frequências. A lei do Egito, em relação até ao povo judeu, consta no livro do Antigo Testamento, em 1 Reis 6:7, os registros da construção do Templo de Salomão. E lá já dizia que só os blocos de pedra da pedreira foram usados. Nenhum martelo ou machado ou qualquer instrumento de ferro foi usado na casa enquanto estava sendo construída. Essa façanha, ela foi realizada, contam as tradições talmúdicas, com o uso de uma pedra chamada chamir, que separava e cortava as pedras a serem moldadas por vibração, levitando-as no ar, assentando-as no lugar com o som. Até se fala, às vezes, do chamir como sendo o anel de Salomão, né? Essa tecnologia se mostra coerente quando vemos sítios megalíticos, como as muralhas de Cusco, no Peru, que tem cortes tão precisos e junções entre as pedras que você não entra nem um cartão de crédito entre elas. Acho que nem a água penetra naquelas muralhas, e aquelas rochas pesam toneladas, centenas de toneladas e nada entra entre elas. Uma coisa que nem hoje a gente poderia fazer. Rochas com centenas de toneladas impossíveis de serem erguidas e cortadas com machadinhas e material de cobre ou bronze, que teoricamente se considera que elas pertenceriam à era do bronze, né, à antiguidade. Então, isso é menos provável e mais razoável pensar que esses antigos, eles manipulavam a gravidade através do som, já que a ciência moderna, ela está começando a redescobrir esse tema, tal e qual mostram pesquisas feitas principalmente por grupos de cientistas independentes. Então, existe um livro chamado Um Tratado sobre o Fogo Cósmico, onde é dito: as leis que regem a construção de grandes edifícios e tratamento de grandes pesos, um dia vão ser entendidos em termos de som. Eles foram criados por meio da capacidade dos primeiros construtores em criar um vácuo através do som. Ou seja, esse vácuo, obviamente eu entendo que seja cancelar a gravidade. Na Caldeia, os magos caldeus, eles eram conhecidos por gerar uma força especial usando varas de ouro, com poderes de manipulação da energia. Até hoje, monges tibetanos se exibem, né? Ou levitando sozinhos, levitando do chão, ou até levitando, entoando cânticos e levitando rochas. É conhecido até o cântico de 11 homens que se juntam, entoando coordenados até que atingem uma certa banda de frequência. E nesse momento, onde eles atingem essa banda de frequência, a rocha parece que perde o efeito da gravidade sobre ela e um dedo pode modificá-la. Então, sabe-se que o som
tem efeitos, e muitas experiências de cientistas, até na internet, no YouTube, a gente vê o efeito de som sobre objetos que levitam. Então, é um conhecimento que está começando a ser relembrado. Muito bom, hein, Mauro? Olha só. Muito bom, maravilhoso. Pessoal, nós temos uma aula aqui com a nossa professora, né? Maria Pereda. É isso aí. Maria, você poderia esclarecer para nós e para todos os nossos ouvintes as diferenças entre os termos vibração, frequência, solfédio, ressonância e cimática? Sem o conhecimento desse correto sentido, pode dificultar o entender sobre o que nós vamos abordar hoje, falar aqui hoje? É bom diferenciar, então, você rapidinho, não vou ser chata aqui numa aula de física, né? Só para o pessoal poder entender quando eu falar uma coisa ou outra. Então, o que é vibração? A vibração é um movimento de um ponto alternado, oscilando em relação a outro ponto de referência, né? A frequência, ela já é uma grandeza física de onda, ela é ondulatória, ela marca eventos, ou ciclos, voltas, oscilações, em um determinado intervalo de tempo. Então, eu vou falar muito em hertz. Hertz significam ciclos por segundo. Então, quando eu falar ciclos por segundo ou hertz, eu estou falando em frequência. Quando eu falar solfejo, é uma frequência associada ao que se chama das 7 sílabas, que é o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E essas 7 sílabas são escalas tonais. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos solfejos, e o Pitágoras era um que gostava muito dos solfejos, né? Ressonância, os antigos usavam a ressonância para manipular a forma e a estrutura da matéria. Alguns acreditam que Pitágoras foi o pioneiro a relembrar o assunto. Na verdade, Pitágoras, ele conhecia isso das horas e de tantos meses e anos que ele ficou pendurado na biblioteca de Alexandria, né? Então, essa foi uma redescoberta que Pitágoras encontrou e associou tanto os solfejos como a ressonância. Então, a ressonância, especialmente, ela está focada na teoria da música e tem a ver com uma natural frequência que é natural do objeto ou da matéria. A gente chama isso de ressonância, é um fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais. Então, você entra na mesma frequência daquela matéria que a representa. E aí, por isso, você pode manipulá-la. Então, a gente tem um exemplo muito interessante, que aconteceu nos anos 40, que é o caso da ponte de Tacoma Narrows, que passa no History Channel, passa no Discovery, que o pessoal construiu a ponte, era uma ponte bem grande, e no dia 7 de novembro de 1940, o vento muito forte entrou em ressonância com a ponte, e foi dando amplitude de onda, aumentando a amplitude. O que aconteceu é que a ponte vibrou, ondulando durante horas, até que ela se partiu e caiu, né? Então, toda a tecnologia de construção de pontes tem que estudar, hoje em dia, a ressonância do vento com a ponte, porque se o vento entrar em ressonância, ele destrói a ponte, fazendo ondular. Então, os antigos sabiam disso. Eles sabiam que podiam, por ressonância, manipular a matéria. A cimática já é o estudo das ondas e está associado ao padrão físico produzido pela interação das ondas sonoras em um meio. Então, você tem o quê? Ondas sonoras produzem formas. Ressonância desmonta, desfaz, quebra, ou até, em alguns casos, desmancha, como se estivesse transformando rocha em geleia. E a cimática faz com que a imagem se forme. Com certeza, os antigos usavam ressonância e cimática ao mesmo tempo para gerar aqueles muros que, na minha opinião, eram formados desmontando as rochas, gelificando-as e aí reestruturando-as. Pode ver o padrão delas. São padrões formadores de cristais, como se eles se cristalizassem novamente.
Essas são as mais antigas. Não estou nem falando por exemplo, das pirâmides do Egito. Eu estou falando em formações que se encontram em Pumapunco, Tiwanaku, se encontram em Cusco, no Peru, que são fantasticamente visíveis, que elas foram reformuladas, reestruturadas. Olha só, pessoal, que maravilha. Então, Maria, nos fale sobre vibração, frequência, solfejos e a ressonância universal aplicadas à nossa vida. Ah, bom, a vibração, ela é tudo, né? A vibração é tudo e tudo é vibração. O que existe além dela é apenas uma ilusão da percepção da vibração, realizada pela mente da Terra, né? Depois do processamento do cérebro sobre os inputs dados pelos nossos órgãos sensoriais. Cada vibração tem sua própria frequência. Ao expor o corpo e a mente às frequências dos solfejos harmônicos, que é a parte da frequência com escala de tom, você pode facilmente atingir um senso de equilíbrio e cura profunda. As frequências solfejo, elas devem ser alinhadas com os ritmos e tons que formam a base do universo. Então, essa antiga escala, ela é parte de uma sequência de 6 tons de frequências eletromagnéticas, chamada de escala solfejo original. Essas frequências específicas, elas foram redescobertas. Eu escrevo sempre esse termo porque elas foram, sem dúvida nenhuma, redescobertas em 1974, durante uma experiência que o Dr. Joseph Puléu, ele ficou maravilhado e redescobriu essa escala de tom ligada ao ser humano. Sabemos por trabalhos que são publicados que essas frequências originais são consideradas eficazes para minimizar a dor emocional e facilitar a mudança, ajudar uma pessoa a se conectar com a mente divina, reparar o DNA, tornando mais expressiva para resolver situações de problema, aumentar a intuição, entre outros pontos. Através do som, esses tons podem ajudar canais de energia para se manterem abertos e manter a força vital, o Qi, fluindo livremente através do sistema de chakras. As sintonias de solfejo, ela é uma ferramenta poderosa para atingir esses níveis. Vou até dar um exemplo aqui, como ele é interessante o solfejo, como é bonito o som dele. Eu vou dar um exemplo da base do chakra, que são vários chakras, e o da base tem um som lindíssimo, que é um som bem parecido com o do sino tibetano. Esse aqui é 174 Hz. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Perfeito, Maria. Agora eu vou dar um toque do 528 Hz, que é o da frequência do DNA. Então, ele ativa o DNA para maiores comunicações e maiores conexões. Eu gosto muito desse. É um som lindo. Nossa, lindo demais. Esse entrou na alma, viu? Agora eu vou dar o que mexe com a glândula pineal, que é 741 Hz, em Sol. Olha como ele vai aumentando a frequência, vai diminuindo a banda, né? E vai sendo cada vez mais fino o som dele. Perfeito. Olha, agora o último aqui é 852 Hz lá. Olha que lindo. Fantástico, esse daqui atua no chakra da coroa. Sim. Então, essa sequência que eu dei foi aumentar a conexão da pessoa com a espiritualidade. Foi uma sequência de trazer de baixo para cima, ativando o DNA. Então, os solfejos harmônicos, eles são usados até pelos tibetanos. Eles têm um conhecimento muito grande com aqueles vasos, né, tibetanos. Muito interessante, muito interessante e realmente, mesmo. Essa frequência mexe com a gente, né? É lindo, eu acho demais. É lindo e mexe, você sente vibrar alguma coisa dentro da cabeça na hora que você tocou esse glândula pineal. Se usar junto, por exemplo, 528, que eu gosto muito, com 741, o Mi com o Sol e as duas frequências, viu? Ele ressoa dentro da caixa craniana, né? Faz muito bem, com certeza. Nossa, muito legal, muito bom. Maria, então as músicas geram esse efeito? Esse efeito positivo que nós estamos mencionando aqui, as boas músicas geram sim as harmônicas que usam os solfejos corretos. Então, vamos melhorar essa informação, né?
Mediante as frequências sonoras contidas em uma música, nós podemos modificar o funcionamento de um ser vivo, ou seja, melhorar até curar o corpo humano. Os antigos povos e civilizações, eles conheciam o poder da música e do som. Entretanto, algo aconteceu que alterou esse poderoso conhecimento, mudando a frequência da música de 432 Hz, ciclos por segundo, né, originais, para os atuais 440. Parece que é uma coisa boba, mas esse elemento da diferença gerou um probleminha grave, porque o elemento integrante do nosso universo, digamos assim, essa frequência com o nosso corpo humano, ela está interagindo exatamente em 432 Hz. Então, nosso corpo, a energia que o faz ficar harmônico e a energia do universo, eles vibram em 432 Hz e nós estamos harmonicamente conectados a isso. Nós oscilamos e vibramos nos princípios de propagação e ondas harmônicas naturais dessa frequência que nos unificam as propriedades da luz, do espaço, matéria, gravidade e incluso do eletromagnetismo. O nosso corpo, ele circula a energia elétrica e eletromagnética. Então, nós temos circulação da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, isso altera todos esses padrões. O Sol, Saturno, a Lua, a Terra exibem proporções matemáticas, incluso do número 432. Parece que é uma coisa meio maluca de dizer, mas o número 432 e a frequência 432 são fundamentais para que a mente se harmonize com a natureza e esteja em paz. Então, um concerto musical em frequência de 432 Hz, ele pode ter profundos efeitos positivos sobre a consciência e sobre o nosso corpo celular. Ao sintonizar instrumentos musicais nessa frequência, e não nos 440, que foi colocada a partir da Segunda Guerra Mundial, nós podemos sentir uma frequência de conectar a consciência à ressonância natural. O termo é esse. Com 432, a gente entra em ressonância com a natureza. O universo tem uma vibração ou solfejo de 432 Hz. Esse é o ruído do universo. E estando os instrumentos afinados nessa frequência, permite que sincronizemos a consciência, o ser humano, com a energia universal. Então, essa frequência de 432 Hz vibra nos princípios da geometria sagrada e o número de ouro, ou a fração áurea, o Φ, né, que é 1.6180, unificando as propriedades da luz, do tempo, do espaço, gravidade, eletromagnetismo com a biologia, o código do DNA, alinhando tudo isso à consciência. Então, essa frequência associada à perfeita conformação da geometria sagrada é uma das chaves do universo e da realidade onde vivemos, ou a gente acredita viver, né? Desde o século XIX, vários movimentos musicais, eles estão ligados na história, onde demonstram uma tendência na alteração desse solfejo, tendo se solidificado durante e logo após a Segunda Grande Guerra. Então, isso foi feito mais ou menos em 1939. O solfejo Lá, 440 Hz, tornou-se oficialmente a frequência de ajuste para todos os instrumentos musicais em todo o mundo. A Organização Internacional de Normalização, a ISO, finalmente aprovou em 1953. Estranho isso, porque essa frequência de 440 fez com que vários músicos, inclusive o professor do Conservatório de Paris, escrevessem um referendo assinado por 23 mil músicos franceses, solicitando a preservação do solfejo 432 Hz para conservar a harmonia musical com a vibração da música do universo. Sem sucesso. Por que isso foi alterado? É estranho. Desde então, a gente usa a frequência harmônica de Lá, 440 Hz. As obras clássicas antigas foram compostas com essa frequência. Não é à toa que a gente ouve Mozart e coloca Mozart para criancinhas, e estando em 432 Hz, porque Mozart compôs para isso, faz tão bem para os bebês, né, que ouvem Mozart, as mães grávidas que ouvem Mozart com essa frequência na sua barriguinha, causando paz e sentimentos de bem-estar e conexão.
Que interessante, hein, Maria? E uma informação preciosa que nós nunca tivemos, pelo menos assim, dentro da mídia, né? Que foi alterado. Músicos, né? Os músicos Você acha, devem saber. antes de eu ir para a próxima pergunta, a sua opinião que tem alguma coisa de proposital aí ou não? Eu acredito que sim, porque tudo que está sendo feito ultimamente visa exatamente o controle da mente. E se você pensar em 1939, os alemães tinham um trabalho fortíssimo para o controle da mente. E isso foi aproveitado por outros povos do mundo, né? Outros líderes mundiais. Então, esse controle da mente é muito facilitado quando você cria uma desarmonia do processo da conexão. Então, eu não duvido que tenha a ver, sim. Muito interessante, hein, pessoal, essa informação. Mas eu vou passar para a pergunta seguinte. Maria, o Pink Floyd era um dos que usava a frequência certa? Esse era um dos bons, né? Existem músicos... Da minha época, hein, Maria? Acho que ainda não morreu não, tá vivo, né? Existem músicos que buscaram voltar a essa frequência original e eles tinham um foco maior, né? Um outro foco que era realmente espalhar energia, espalhar uma sensação de conexão. O Pink Floyd era um deles. Durante os concertos ao vivo, a música dele era capaz de mover grandes quantidades de energia e produzir uma expansão do potencial de desenvolvimento interno em cada um de nós, incluindo nossos talentos naturais. É fantástico assistir um concerto do Pink Floyd, e mesmo em vídeo, a gente sente esses benefícios dessa energia harmônica gerada. Você vê o comportamento do público no concerto do Pink Floyd. É uma coisa, assim, incrível, positiva, extremamente positiva. Olha, que bacana, hein? Ó, fica a dica aí, hein, pessoal. Verdade. Pink Floyd é muito bom. Eu, particularmente, sou muito fã dessa banda, né? Também. Principalmente quem assiste aquele show ao vivo Pulse. Nossa Senhora, meu Deus. É verdade. É fantástico. Maria, as propriedades sônicas das rochas fazem parte de um conhecimento perdido? Sem dúvida, que pena, né? A gente tem, assim, o conhecimento, ele é adquirido em ciclos em que a humanidade se expande em conhecimento, e ele é perdido quando a humanidade volta na parte da regressão, que é um ciclo de evoluir e involuir. Então, esse conhecimento das propriedades sônicas das rochas, ele faz parte dessa involução, ele se perdeu e agora estamos evoluindo novamente, a era do ouro se aproxima. Então, eu costumo dizer que ele era conhecido no tempo antes dos tempos oficiais, né? Repetiu isso sempre, pois a história do homem civilizado, ele oficialmente conta aquela historinha de 5.000 antes de Cristo, né? Estamos falando de uma história que é muito, muito anterior a isso, seguindo uma era em que houveram várias raças na Terra que eram extremamente evoluídas. Mas o que acontece hoje em dia? Os arqueólogos descobriram propriedades sônicas nas rochas, incluso de Stonehenge. Eles estão começando a, digamos assim, iniciar um processo de redescoberta. De acordo com especialistas do Royal College of Art de Londres, algumas das pedras soam como sinos, tambores e gongos. Essas pedras azuis de Stonehenge, elas têm vibrações especiais mesmo, elas são chamadas de pedras sônicas. Podem ter sido especificamente escolhidas por causa dessa energia acústica que elas produzem, o que significa que elas podem fazer uma variedade de ruídos que variam de metal até som de madeira e uma série de notas. Isso sem saber acioná-las corretamente, né? Então existiam rochas locais abundantes que poderiam ter composto Stonehenge, mas os arenitos do país de Gales foram considerados especiais pelas suas capacidades sônicas, essas pedras azuis, né? Razão pela qual as pedras foram transportadas de um local tão distante, não teria lógica, né? Para colocar ali numa região que é considerada um vórtice da Terra, um dos chakras da Terra. Os mesmos efeitos foram comprovados na África do Sul pelo fantástico pesquisador Michael Tellinger, que eu aconselho que pesquisem a respeito desse homem, que ele é espetacular, o maior especialista sobre os efeitos sônicos encontrados em rochas de arenitos da atualidade, com formatos parecidos com guitarras. Ao longo de toda a África do Sul se encontram milhares de construções que são similares a Stonehenge. O pessoal fala de Stonehenge na Inglaterra, e esses henges, eles estão pelo mundo todo. E principalmente na África do Sul, você encontra centenas de milhares deles espalhados pela África do Sul, e muitos já foram até destruídos. Segundo Tellinger,
através desses sônicos emitidos pelas rochas em formato atípico, né? Esses sítios, esses ranges da África do Sul, datados de mais de 12 mil anos atrás, funcionariam como geradores quânticos de energia. É exatamente o que se chama hoje na física quântica de Quantum Field Generators. São geradores quânticos de energia, e lá na África do Sul eles têm até esse formato de 8 células incríveis, vistos só de cima você consegue perceber isso, são gigantes as construções dessas pedras sônicas. O Michael Tellinger bate com formações de pedras em cone que se encontram ao lado dessas pedras que têm um formato de guitarra muito interessante, e o som delas é espetacular, parecem sinos tibetanos. Olha que maravilha, né? Bom, conhecimento antigo, né? Tá voltando, é o atual, né? O antigo, né? Nunca foi antigo, na realidade, né, Maria? O Tellinger liga esses sítios à presença dos Anunnakis, porque eles são estranhos mesmo, né? Eles são muito grandes, eles têm dezenas de metros, alguns até mais do que isso, e eles são todos com formatos sônicos, ou seja, você percebe que é uma conformação onde uma vibração geraria um potencial de energia, e ele chegou até medir potenciais de energia, trazendo muitos cientistas para o local. O menos interessante é ver que a pesquisa é feita só por cientistas independentes. Acadêmicos não tocam nesses assuntos, por incrível que pareça. É verdade. Bom, Maria, que instrumentos ou artefatos eram utilizados pelos povos antigos de forma a aplicar a tecnologia do Sol? Vou falar uma frase de efeito para a gente falar disso, né? Há milhares de anos atrás, estando o profeta Daniel na presença de Nabucodonosor em um zigurate, ele fez uma impressionante revelação. Atualmente, o aprendizado e ensinamento sobre as estrelas e a alma estão separados, mas o tempo virá quando esses dois ramos conceituais serão apenas um, e assim haverá um Deus sobre a terra e uma só nação. A questão é, olha a frase dele, se nessa época bíblica, né, do Antigo Testamento, já consideravam perdida essa tecnologia que juntava o esotérico à ciência, o que dizer de hoje em dia, né? Que é mais perdida ainda, mais difícil. Então, enquanto esperamos pelo retorno assim, dessa antiga sabedoria, gravuras e escrituras dos antigos atestam ter sido uma realidade do passado do homem. Tem existido alguns milhares de anos antes dessa frase ser dita pelo profeta Daniel. Esse conhecimento unificado foi perdido no tempo. Existem muitos objetos e instrumentos que estão gravados em figuras ou descritos na história do mundo. Para os sacerdotes e faraós iniciados do Antigo Egito, você tinha um muito interessante, que eram os bastões de Horus. Esses bastões, Horus carregava sempre na mãozinha fechada, eles tinham mais ou menos um tamanho de 20 centímetros pelas imagens, gravuras e pinturas, né? São cilindros que aparentavam ser ou metálicos ou de pedras, possivelmente cristal de safira, essa é a minha opinião, pela descrição similar até que veio posteriormente dos judeus da Shetiá, da pedra safira. Eu acho que isso foi trazido do Egito, de um conhecimento egípcio do cristal de safira, que foram ferramentas que permitiram o iniciado, tanto o sacerdote como o próprio faraó, ultrapassar barreiras até da morte, não apenas no sentido figurado, né, uma projeção de mente. Os mestres iniciados que faziam uso desses bastões do deus Horus, do mesmo tipo que o deus Thoth, também tinha algumas imagens que mostram Thoth com um cajado duplo, né? Então, os bastões de Horus são duplos, um para cada mão, exatamente para controlar a circulação da energia em volta e ativar um estado de consciência, assim, aumentado. O bastão do deus Thoth seria a mesma coisa. Por outro lado, também condutor de energia eletromagnética, é similar ao que se fala da Shetiá dos judeus. Esse cajado ou esse bastão recebiam conhecimento e sabedoria através deles para se utilizar das habilidades da capacidade humana. Então, através desses bastões, ele aumentava a conexão com o divino e a mente divina, onde tudo se sabe. Esses bastões equilibravam frequência harmônica do corpo com a Terra, frequentemente elevando para ondas gama, que ondas gama a gente fala em 40 Hz,
aproximadamente, estimulando o sistema nervoso, imune, aumentando a energia, a harmonização energética, o que eles chamavam de Ba e Ka e Ak, que depois vieram os judeus falando em Kabbalah, mas saiu dos egípcios Bakaak, ou Bakalá, né, como falavam depois. Tal como Ba correspondia à alma, Ka se referia à força vital e Ak à força divina. Então, o equilíbrio da alma com a força vital, com a força divina, que depois foi transformado em Kabbalah, que é o Bakaak dos egípcios. Para o uso da expansão da consciência, eles faziam, ao segurar esses bastões, eles adentravam na câmara central das pirâmides, onde nessas construções eram preparadas para elas, dentro da fração áurea, dentro do número de ouro, né, daquele número Φ, eram emitidos harmônicos de 432 Hz. Ao segurar cada um desses bastões e estar submetido a esses harmônicos, e às vezes até dentro daquele sarcófago, daquela caixa que estava na câmara do rei, que não era para ter nenhuma múmia, e sim para ativação da conexão divina, novas realidades dimensionais ou paralelas eram acessados pelos sacerdotes ou pelo faraó. E conectando a mente terrena à mente divina, eles recebiam informações acima do normalmente conhecido. Esse texto que eu acabei colocando aqui, ele é de um cientista russo extremamente bem conceituado, chamado Valery Uvarov, que ele é do Departamento de UFO Research, da Paleoscience and Paleotechnology, da Segurança Nacional, Academia de Segurança Nacional da Rússia. Ele não é pouca coisa. Ele é um PhD fantástico e que faz pesquisas específicas sobre isso, sabe muita coisa. Maravilha, hein? Maravilha mesmo. Nossa, um banho de conhecimento. Vamos lá. Maria, nas tábuas de argilas da antiga Suméria, encontramos imagens de seres parecendo sacerdotes ou algo parecido, segurando cones nas mãos. Isso tem a ver com este tema? Pois é, tanto na Suméria, você vê esses seres, né, do lado, assim, rodeando o que se chamam de árvores. Tem gente que fala, isso é o DNA, isso é uma árvore divina, ou isso simplesmente é um canal de força. Interessantemente, eles seguram esses cones que parecem ice creams, né? E isso tem também na África do Sul, exatamente o mesmo padrão ao lado daqueles ranges da África do Sul. Então, o que eu posso dizer é que, ao que tudo indica, sim, nós temos algo a ver com a condução de energia através do efeito sônico, eles geravam efeitos assim. Alguns relacionam aquele formato de cone de sorvete com até um formato de glândula pineal. Outros até falam em formato de pinha de pinheiro, mas pinheiros na Suméria é um tanto quanto sem lógica, né? E mais recentemente, o próprio pesquisador Michael Tellinger deu, então, essa observação que esses cones, e tanto quanto as rochas, ele escreveu no livro chamado Slave Species of God, que seria espécies escravas de Deus, porque ele fala dos Anunnakis aqui, ele mostra que essas rochas, elas estão todas patinadas. Quando uma rocha tem patina em cima dela, pátina, que ele fala patina, é pátina em português, né? Significa que você está considerando aí uns 200 mil anos para cima. Então, essas rochas, essas formações da África do Sul, todas têm pátina. Significa que aquelas áreas todas que tem lá, têm mais de 200 mil anos, né? Então, teoricamente, esses cones que estão ao redor da área do lado daquelas formações de rocha que parecem mais os violinos ou até guitarras, e aí na Suméria tem esse formatinho de casquinha de sorvete, que é similar da África do Sul, eles eram emissores de ondas sonoras, que em determinada zona de encontro, de equilíbrio, cada um cone em uma mão, eles encontravam um ponto zero, onde a emissão da onda existia, podendo desde já cortar ou até levitar os objetos aonde elas tocavam até gerar energia. Então, essa tecnologia do som,
era capaz de cortar, fundir a temperatura ambiente, qualquer material, por ressonância, seja rocha ou metal, rearranjá-lo geometricamente e espacialmente. Eles usavam para tal tecnologia da cimática, então, junto com a ressonância cimática. Não é à toa que tanto na Índia, como em países árabes, a gente tem uma coisa interessante, os tapetes árabes. Vocês nunca se perguntaram sobre o formato e estrutura das mandalas e os tapetes árabes, aquelas estruturas, aqueles desenhos maravilhosos, tanto nos tapetes como nas paredes, que parece um monte de mandalas. Aquilo, hoje em dia, estudando a cimática, a linguagem do som e o desenho que ela forma por escala de frequências e tons, são exatamente os mesmos desenhos. Isso significa que aquele povo antigo conhecia a linguagem da frequência, do som e da forma. E ficou gravado na memória das pessoas que, mesmo perdendo a sua origem real, sua aplicação real, continuaram desenhando aquelas formas que eram exatamente criadas de acordo com a cimática. Então, tem até uma coisa interessante, uma história interessante, que na região da Flórida, nos Estados Unidos, isso saiu até no History Channel, tinha um homem chamado Edward Lidis Kauning, um imigrante da Letônia, que ele construiu blocos de pedras, várias toneladas, eram pedras, eram rochas coralinas, moldadas em linhas figuras geométricas, que além de cortadas, foram suspensas por vários metros. Ele começou seu trabalho nos anos 20 e o terminou, a próxima morte, nos anos 50. Ninguém nunca viu esse homem construindo. Mas aí tem a história interessante de umas criancinhas que à noite escapavam, né, iam olhar o que ele fazia, e só à noite ele trabalhava, e não tinha nada, não tinha guindaste, não tinha nada. E ele usava cones nas mãos. Até que as crianças foram para os pais e relatavam, pai, mãe, o cara lá, o maluco lá das rochas, que montou aquele jardim de toneladas de rochas com formatos geométricos, ele faz aquilo lá com cones de ice cream, de sorvetes na mão. E os pais, claro, falavam assim, essas crianças são crianças, né? Pois é, só que esses cones de ice cream, que eles falavam, cones de sorvete, são exatamente os mesmos cones que os sumérios usavam e que na África do Sul estão com patina, mostrando que tem mais de 200 mil anos, né? Então, essa é uma coisa interessante. É um enigma, né, Maria? É um enigma. É um enigma. E agora, Maria, amplia o nosso conhecimento sobre a cimática, né? Para definir o que é cimática melhor, é assim, vamos definir porque ela é importantíssima, é o estudo do som, ondas e vibrações visíveis. Então, quando alguém colocar na internet cimática, vai encontrar imagens fantásticas, vai lembrar de mim, lembrar dos tapetes árabes, das construções árabes, né? Então, enviaram ondas de som para a matéria, como areia sob suporte, tem muitos vídeos do YouTube de cientistas mostrando a areia num suporte, a vibração de solfejos, né? Aonde você tem amido de milho ou tem areia, construindo padrões geométricos. Hoje tem até um equipamento que já faz isso, conhecendo bem várias estruturas frequenciais, amplitude de frequências sonoras, que geram imagens, figuras detalhadas, fora as mandalas, chegando até a imagens de animais, ou seja, os animais, o formato de vários animais foi obtido pela cimática, com perfeição. Isso prova que dimensões de maiores frequências estão contidas na de mais baixa frequência, as mais densas, e que o Criador está dentro de nós e somos os seus filhos, né? Tem um equipamento chamado CIMAScope, onde nós podemos ver o CIMAScope, ele produzindo uma frequência de 528 Hz, que é exatamente aquela que eu gosto, que é essa daqui, só para vocês lembrarem? Essa frequência de 528 Hz, que é chamada de frequência do amor, coincidentemente, e a frequência de ativação do DNA, a forma dela é uma estrela de 6 pontas. Não é interessante? Muito. Então, quer dizer que a estrela de 6 pontas, perfeitamente conformada pelo este som, ativa o DNA e gera harmonia no corpo físico e nas células, reestruturando, incluso, tem pesquisadores que provaram que essa frequência elimina tumores. Então,
ocorre projetando essas frequências sobre caixa de areia, sobre simplesmente o CIMASCOPE, que ele agora já mimetiza. O CIMASCOPE fez formas de corais, tartarugas, insetos, ou seja, a gente conseguiu descobrir, com essa pesquisa, as frequências que constroem o universo. Deve ter sido assim que o grande arquiteto construiu essa realidade, que é mais ou menos assim: luz mais verbo, que é o som, igual a matéria, que é a realidade na sua forma geométrica apresentada, né? Então, Nikola Tesla, ele estava correto ao dizer: todo o nosso sistema biológico, o cérebro e o planeta Terra trabalha nas mesmas frequências. Isso mostra a teoria da holografia, imagem e semelhança. A holografia, a parte do todo nas partes, ela é parte de uma mesma frequência primordial, com frequências secundárias, dando diferenciação. Então, é chegado o tempo de, novamente, tal e qual fizeram os nossos antepassados, que pertenceram a civilizações avançadas que evoluíram e se destruíram por uma série de coisas, retornar esse conhecimento ao homem atual, ressonando com a harmonia fundamental do universo, de toda a matéria que nos rodeia. A matéria diferenciada em sua estrutura, ela possui uma assinatura de frequência harmônica. Através dessa assinatura, podemos alterá-la, modificar sua forma e gerar energia. Então, muitas cidades e monumentos da antiguidade foram construídos com as tecnologias do som, levitando, alterando formatos, remodelando, através da geometria gerada por novos harmônicos, ou seja, utilizando a ressonância harmônica associada à simática. Depois de construídos esses monumentos, eles sustentavam e ainda sustentam, o que é interessante, essas frequências fundamentais, harmonizadoras, que é o que o Michael Tellinger mostrou, os pesquisadores de Stonehenge. Elas continuam lá, podem ser ativadas. Então, muitos cientistas, eles dedicam a sua vida, né, a esse tipo de tecnologia, estando certos de resgatar um passado que ficou ali, perdido, né? Só que, interessantemente, ou por ser nada interessante, como eu sempre digo, é a dificuldade de conseguir financiamento para esse tipo de desenvolvimento, o que você não consegue, porque na universidade clássica, no meio científico clássico, isso é considerado de segunda classe, sem interesse para o meio científico. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Né? Pois é. Bom, Maria, números, numerologia e som, tem algo a ver? Tem tudo a ver, né? Vamos falar de novo da frequência do 432 Hz, que é a frequência do universo. Se você somar 4, 3 e 2, você tem o sagrado número 9. Então, para a numerologia, o significado ou vibração de um número, ele pode ser obtido somando-se as suas unidades. Então, se o 432 Hz significa essencialmente a vibração do 9, ele é um número diretamente ligado à criação e destruição do universo e as bolhas de realidade do nosso universo. De acordo com Pitágoras, né, que ele era um numerólogo, e a escala pitagórica que mais se usa pela numerologia, tudo é número, tudo é frequência. E as línguas e as linguagens, né, numerológicas usam sistemas que aplicam essas frequências a esses números. As antigas, principalmente, as construídas em base de geometria sagrada, inserida na linguagem onde o som da palavra carrega enorme poder e podem ser decodificados usando-se os números. Números são a raiz da linguagem da forma de letras, uma expressão matemática que pode ser escrita da forma com letras, né? E mensagens filosóficas que ficam inseridas nos livros que carregam certas mensagens. Muito interessante, hein? Até porque minha casa aqui dá número 9 também. Maria, o que o número 9 representa, então, Maria? O 9 é o último número de um sistema de base 10, né? Então, sendo o último e o limite de tudo que existe. Então, o 9 é um número que tem qualidades muito mais interessantes que outros números, dependendo do ponto de vista, e tem sido usado para manter um código secreto na Terra, né? Que afeta cada uma das pessoas na Terra. Quem usa esse código, quem criou esse código, sabia o que estava fazendo, né? Revelando uma grande verdade da existência, codificada na construção do universo, afetando as nossas vidas, que é o código 9. Que muitas vezes é representado como 911, né? Então, é interessante que somando 911, você tem 11 novamente, então você tem 9 e 11, que são dois números muito representativos, né? Então,
Então, o código 9 está escondido na forma de outras associações numéricas em livros antigos, música, arte, religião, arquitetura, pergaminhos, pirâmides, enfim, por tudo que existe conectado, você vai encontrar um padrão matemático ligado ao 9. O inteligente design do universo, ele é geométrico e de formas congruentes. Lindas imagens apresentando o número 9 como prova de conceito estampado nela e dadas por Deus. Ou seja, quando você fala em 9, ele está representando aquela frequência primária que a gente estava falando dela agora há pouco. Desde átomos até galáxias, incluso o nosso DNA, está delineado por padrões geométricos contendo o número 9 escondido. Ou seja, a frequência primária que representa o universo como prova de criação. Então, a eles foi dado o código de Deus, né? Pois quando você adiciona números de uma certa forma, diferentes padrões geométricos, eles emergem. Então, dá na mesma você trabalhar com o número separado ou a frequência que o número representa. Números estão vivos, isso dizia Pitágoras, e governam o universo devido à frequência que representam, ajudando a criar realidade, forma, simetria, para a qual somos induzidos e usados para controle subconsciente, note bem, né? Pois nossa consciência é atraída para a forma e estimulação, portanto, ela está constantemente observando e a ela sendo dito que é realidade e o que nos devemos conectar e acreditar. Note que se usam as frequências, os números, quando você está olhando um número e te dá lá 9/11, né? Setembro, 11 de setembro, esse número, ele te dá uma frequência e ele foi escolhido a dedo, com certeza. Então, quando você tem o 9 isolado, você tem a frequência do universo. Quando você tem o 11 do lado do 9, você tem uma coisa para derrubar o 9, né? Então, não é à toa que 9/11 é um número não muito significativo positivo, né? Seriam infindáveis exemplos, né, que a gente poderia dar aqui para mostrar esse segredo do número 9, né, que Leonardo da Vinci conhecia. Ele colocou o número 9 na última ceia, no homem vitruviano. O conhecimento nórdico usa ele para falar dos 9 mundos presos à grande árvore Yggdrasil, né? O 9 cria a sensação de eternidade, embora óbvia, né? A relação com o período da gestação, 9 meses, né? A runa 9 é a Hagalaz, que é a matriz, a origem de tudo, coincidentemente, né? E a sua representação gráfica como um floco de neve são os 9 mundos, a substância da vida. O Valknut, que é o símbolo dos 3 triângulos entrelaçados, típicos da mitologia nórdica, que é o 3 mais 3 mais 3, daí a importância do 333, ou do 3 vezes 3, que a gente encontra várias vezes como referência, que chega novamente no número 9. Então, o 9 é a totalidade dos mundos. O 9 é a frequência do 432 Hz. Então, ele nos oferece a oportunidade de renascermos, gerando a ideia de germinação após a morte, assim sucessivamente. Então, é um símbolo, é um patamar da transmutação, da mudança da condição humana para um nível mais espiritual. No livro dos Eddas, que é encontrado na Islândia, e é a Bíblia dos nórdicos, você tem a história do Ragnarok, que é o eclipse dos deuses, ou juízo final. Naqueles tempos, diz o Eddas, 800 guerreiros divinos apareceram através de 540 portas do salão chamado de Valhalla, né? Se você jogar a multiplicação de 800 por 540, você tem 432 mil. Que coincidência, né? Então, o número 432, que dá 9, ele é encontrado no relógio biológico do corpo humano, quanto no cosmos. O coração de um atleta treinado ou pessoas saudáveis bate uma vez por segundo, né? Então, se você fizer a conta, após 24 horas de um dia, serão batidas 86.400 batidas, dividido por 2, será 43.200, 432, novamente assinatura do 432. Então, é incrível que até o Graham Hancock e o Robert Bauval, que são 2 pesquisadores fantásticos, naquele livro que eles escreveram, O Segredo, o Mistério, a Mensagem da Esfinge, The Message of the Sphinx, eles falam e declaram e demonstram que, por instrumentos, que a pirâmide de José, que a pirâmide grande,
está na planície de Gizé e a própria esfinge, elas vibram em ressonâncias harmônicas de 432 Hz. Então, esse 432 Hz, ele é um harmônico da frequência da luz, que fala e ressona diretamente com as nossas células, representado pelo número 9, dentro do nosso corpo como fração áurea. As células se comunicam umas com as outras através da luz infravermelha, que é exatamente representado com um solfejo de 432 Hz. E o pesquisador muito interessante, que é o cara que inventou o CIMAScope, que é o John Stuart Reid, ele é um engenheiro de som, ele fala muito sobre cimática, ele colocou vários fenômenos interessantes atestando o que acontecia. Ele fala assim, que através dos estudos dele, além de ele obter formas geométricas encontradas na natureza, ele conseguiu provar a mensuração da geração de energia constante durante experimentos usando o 432 Hz, dizendo que realmente ele deve ser considerado um harmônico de luz, som no ar, que pode ser definido como a transferência de movimentos periódicos entre os átomos ou moléculas em colisão adjacente. Ele diz que 432 Hz é essa energia sonora, normalmente que se expande para longe do local das colisões, na velocidade local do som, com uma emanação esférica ou em forma de bolha. Interessante que o universo tudo é esfera e é bolha. 432 Hz faz expandir a formação da bolha, né? A superfície da qual está num estágio de oscilação radial. Então, do ponto de origem da bolha sônica, uma bolha eletromagnética criada pelas colisões entre as moléculas no ar, porque cada colisão cria atrito e liberta uma pequena quantidade de eletromagnetismo infravermelho. Interessante que ele diz o seguinte, que através do 432 Hz, o universo esférico foi criado, né? Que é o que ele vê no CIMAScope. Então, esse magnetismo que se forma como consequência da bolha sônica, né, assim como a bolha sônica, ela vai se expandindo a partir da fonte esférica e é modulada por periodicidades sônicas, da mesma maneira que uma transmissão de rádio de modulação em amplitude é constituído por um transportador eletromagnético que é modulado em amplitude por, digamos, uma pessoa que faz uma frequência de voz nessa frequência, né? Então, é interessante que o que a gente pode falar, que a nota harmônica do 432 Hz é, sem dúvida nenhuma, o construtor do universo, né, que a gente vive, o construtor dessa esfericidade onde vivemos, e é quem dá a harmonia do nosso corpo físico com a criação de novas realidades. Por isso, a representação do 432 como o número 9, do início e do fim. É muito interessante. Muito legal. Gostei muito de saber da explicação do 9, porque tudo na minha vida gira meio em torno do 9 e do 8. Então tá ótimo você de vibração. Vamos lá, Maria. A linguagem de Enoch pode ser considerada um exemplo de tal conhecimento? Olha, sem dúvida nenhuma. A gente, pegando um livro de um pesquisador fantástico, que é o J.J. Hurtak, que é um PhD, ele fez um trabalho com muitos pesquisadores, um trabalho que foi até considerado científico, né? Só que é para variar, considerado ciência de segunda classe, porque não é aceita academicamente de forma normal. Então, o Enoch é aquele Thoth, conhecido pelos egípcios, assim, referenciado como o senhor da magia e do tempo, e pelos gregos também chamado de Hermes, né? Mensageiro dos deuses. Nos manuscritos do Mar Morto, ele é revelado através dos apócrifos, porque Enoch não está na Bíblia oficial, não sei como referido de leve, né? Ligado a Noé, mas ele está nos apócrifos. Enoch descreve uma maravilhosa civilização do passado, nos apócrifos, a qual fez mau uso das chaves de Enoch, que são chaves sônicas, né? E o conhecimento de Enoch revela uma linguagem mãe, uma língua mãe, que é uma linguagem de ondas. Interessantemente, os antigos se referiam a essa linguagem de Enoch, que é essa linguagem das ondas, como Riburu. E essa é a primeira semente de linguagem introduzida no tempo desse ciclo, né, de tempo atual.
Codificando as geometrias naturais da forma por ondas do mundo físico, o que a gente tem que ribur é uma linguagem harmônica, mimetizando propriedades da forma por ondas de luz. Então, esse ribur, a linguagem de Enoch, era uma linguagem harmônica de som e luz. As chaves de Enoch mostram ser sons chaves, são chaves de sons, chaves para serem a matriz vibratória da própria realidade. Então, o conhecimento enoquiano, ele descreve exatamente o que fala o J.J. Hurtak, equações sônicas, codificadas dentro dos antigos mantras, inclusive ele se refere que está codificado em cima do nome de Deus, capazes de afetar indiretamente o sistema nervoso e produzir um efeito profundo de cura de estados de consciência elevado. Muitos cientistas modernos falam a respeito do DNA como uma configuração que é capaz de ser modificada pela luz, pela radiação, por campos magnéticos ou por pulsos sônicos. Então, os cientistas modernos estão falando agora o que você encontra nas chaves de Enoch, como essa linguagem sônica. Muito interessante o trabalho do J.J. Hurtak no livro As Chaves de Enoch. É verdade, eu também acho extremamente interessante o J.J. Hurtak, que é As Chaves de Enoch, já tivemos assim um contato com o pessoal, muito bacana também. Mas, Maria, fantástica a sua pauta de hoje. Ela é um pouquinho mais complicada. Temos a agradecer, né? Com certeza. Maria, antes de nós encerrarmos aqui a nossa entrevista de hoje, você gostaria de fazer algumas considerações finais, ou se não, passe os seus contatos para os nossos internautas. As considerações finais estão ligadas à pessoa ficar mais atenta àquilo que fala, ao som da sua própria voz, à expressão daquilo que ela quer dizer, porque aquilo que você disser, a nível de significado e a nível de vibração, vai criar a sua realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é observar a si mesmo, né? E controlar a si mesmo, mantendo-se harmônico. A sua fala tem que ser harmônica, as suas palavras têm que ser harmônicas para gerar uma realidade harmônica. E o meu contato, pessoal que quiser conhecer meu trabalho, pode entrar na página do Facebook, onde está o meu trabalho dos meus livros, que é Facebook, O Sol Negro Livro, ou www.osolnegro.com.br. Bom, pessoal, infelizmente estamos encerrando este programa, agradecendo Maria C. Pereira, que já é remida aqui, né, do programa Despertos, né? E que nos honra muito toda semana, né, Mauro? Com certeza. Maria, então nós vamos ficando por aqui, tá? Cris, tchau, tchau. Até a próxima semana e até o próximo programa Despertos. Um abração, pessoal. Tudo de bom aí. Acabamos de apresentar Programa Despertos.